Podcast MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Tech Institute. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a contratação de pessoas. A maioria dos sites de busca de empregos do mundo usa inteligência artificial para fazer o match entre as pessoas e as vagas disponíveis. Mas os algoritmos de busca nem sempre jogam limpo. Nossa conversa vai se basear num artigo escrito por Sheridan Wall e Hugh Shellman, que discute como o LinkedIn se comportou diante da identificação do viés do seu algoritmo. Meus amigos, antes de começar, claro, eu quero te lembrar que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. Também quero te convidar para entrar para a comunidade MIT Technology Review Brasil. Vai lá em www.mittechreview.com.br/assine para saber mais. Dá uma olhada no plano VIP que te deixa ainda mais perto de nós. Rafa Coimbra. Há algum tempo, os profissionais do LinkedIn descobriram que os algoritmos de recomendação que fazem o match entre os candidatos e as vagas abertas estavam produzindo resultados tendenciosos. Entre outros vieses, eles entenderam que os algoritmos levavam em consideração a quantidade de vezes que cada pessoa se candidatou a uma posição ou respondeu a um recrutador. E aí, em função disso, ele acabava encaminhando mais homens do que mulheres para esses cargos abertos, simplesmente porque os homens costumam ser mais agressivos na busca de novas oportunidades. O site mostra que homens respondem mais vagas e aplicam para mais oportunidades. E isso acabou gerando esse viés no algoritmo. E aí o LinkedIn, quando descobriu o problema, ele mudou esse algoritmo e tentou, de alguma forma, neutralizar o viés que havia sido identificado. Evidentemente, não dá para garantir que ele neutralizou todos os vieses, mas esse, que é baseado numa avaliação quantitativa da quantidade de candidaturas, vamos dizer assim, que homens e mulheres fazem dentro do site, foi neutralizado. E aí alguns dos maiores sites de busca de empregos do mundo, o Career Builder, ZipRecruiter, Monster, estão calibrando as suas soluções de IA para lidar com o preconceito nas suas plataformas. O que está rolando, meu amigo? Tá rolando uma corrida aí, né? Uma briga de gato e rato. A gente está sempre, o tempo inteiro aqui, enquanto humanos, usando tecnologia, tentando corrigir falhas humanas por meio da tecnologia. Essa história começou, André, com a tentativa de controlar esses preconceitos humanos. Então, na hora de receber um currículo, o que as máquinas começaram a fazer? Tirar, por exemplo, o nome da pessoa, o sexo, a idade, porque esses componentes para um humano, ele pode já ter ali, mesmo que ele não perceba, um viés. Bom, não vou contratar uma pessoa mais velha, não vou contratar uma mulher. É inerente do ser humano esse tipo de preconceito. Então, a primeira etapa foi eliminar isso por meio de técnicas da inteligência artificial. Acontece que, no segundo momento, se deu o que você acabou de descrever. A gente foi aprendendo, eu considero que a gente está passando por uma fase agora que é um grande laboratório social, mundial, e as máquinas foram reconhecendo outros pontos que nós humanos não nos dávamos conta. Por exemplo, isso, os homens tendem a ser mais agressivos na hora de se candidatar. Agressivo não no sentido de violência, mas de querer chegar com mais vontade. Não sou eu que estou dizendo isso. As máquinas identificaram isso e começaram a perceber que ali tinha um viés. E aí que foi criado um algoritmo para corrigir esse viés. A minha avaliação é que esse processo ele vai seguir por muito tempo, porque novas descobertas humanas vão se dar e a gente vai ter que tentar o tempo inteiro chegar nesse equilíbrio para que a gente atinja um processo, vamos dizer assim, perfeito, equilibrado, sem nenhum tipo de viés e preconceito. Eu só ainda me pergunto se no fim das contas esse processo ele é válido. Acho que no início, ok, numa triagem ali para
fazer determinados filtros, até porque hoje o volume de dados, de currículos é muito grande, então é difícil uma empresa analisar tudo só com humanos. As máquinas podem ajudar sim, mas eu não sei se no fim das contas, quando você integrar essa pessoa de carne e osso, ainda que o processo tenha sido perfeito, se a equipe interna não tiver seus vieses corrigidos, não adianta a máquina ser equilibrada, né? É preciso que o time inteiro de uma empresa seja equilibrado ou pelo menos tenha consciência de alguns vieses para que depois essa pessoa, esse novo colaborador, seja integrado de uma forma mais eficiente. E aí é importante também que a empresa tenha o direito de eventualmente ter um time com uma determinada característica. É evidente que a diversidade é bom pra caramba, por exemplo, para inovação. Times que compartilham valores, mas têm origens diferentes, acabam por inovar mais do que times homogêneos. Mas, eventualmente, os algoritmos precisam estar alinhados com algumas tomadas de decisão que a empresa tem total direito de fazer. E eu fico imaginando como vai ser esse processo de preencher uma caixinha com cada característica para montar uma empresa que seja de fato sem viés. Vou chamar o Aros aqui para a conversa e vou perguntar um outro ponto. Além de perguntar, Carlos Aros, sua opinião geral sobre esse tema, eu quero saber mais uma coisa. Tem uma história de que um recrutador ele olha um currículo em média 6 segundos até tomar a decisão de chamar um candidato para uma entrevista. E aí o Derek Kahn, que é vice-presidente de gerenciamento de produtos da Monster, um dos maiores sites de vagas de emprego do mundo, ele disse que com as suas soluções, os algoritmos que a Monster está colocando ali para dar suporte aos profissionais que estão contratando, que estão buscando outros profissionais, que esse número deve cair para milissegundos. Isso é bom ou ruim, Carlos Aros? Tudo depende de quem desenvolveu essa solução que vai agilizar esse processo. E a pergunta é, será que esse processo precisa ser mesmo agilizado? A gente vai olhar pessoas como se nós estivéssemos olhando produtos em uma prateleira, olhar, sei lá, está na feira e você olha a banca do limão, você tem uma porção de limões ali e você tem um software que é capaz de te ajudar a escolher o melhor limão para fazer o melhor suco que você pode tomar na sua vida. Será que é exatamente isso que a gente está falando? É possível olhar um indivíduo, principalmente em uma era em que a gente discute tanto as habilidades técnicas e as habilidades humanas, não é? As hard e as soft skills, em que a gente está mergulhando em um nível tão profundo do entendimento do que é a pessoa e percebendo que há muito mais lados do que é possível se identificar com um primeiro olhar. Será que em pouquíssimos segundos a gente consegue, mesmo que sejam os 6 desse dado que você traz, André, será que é possível a gente conseguir observar tudo isso sobre uma pessoa e definir que ela deve estar ou não naquele grupo de selecionados? Porque a discussão é simples. A gente, claro, usa as ferramentas como uma parte importante do processo, mas elas não podem ser a única parte do processo. E esses filtros que hoje supostamente ajudam a agilizar a seleção de pessoas, eles estão confirmando esses vieses, eles estão sendo desenvolvidos e a gente já discutiu isso aqui nesse podcast. Há alguns artigos publicados no nosso site que discutem essa questão do papel da inteligência artificial e do desenvolvimento de máquinas sob perspectivas de grupos já, vou colocar aqui essa expressão, privilegiados. Talvez aquelas pessoas que poderiam ajudar a fazer a construção de tecnologias inclusivas, tecnologias que promovam de fato a diversidade, talvez essas pessoas estejam sendo, pela própria razão e pela própria essência do sistema que a gente encontra hoje, excluídas do processo e elas não conseguem chegar lá. A gente tem uma discussão trazida, por exemplo, pela nossa colunista Nina da Hora em um dos artigos, em que fala sobre a quantidade de negros que fizeram parte da construção da história
do desenvolvimento tecnológico, da inovação no mundo, e como esses caras eles são tão importantes porque são peças muito únicas ali dentro desse sistema. São figuras que não encontram pares, que não encontram semelhantes, justamente porque o sistema, se a gente for olhar nos Estados Unidos, se a gente for olhar aqui no Brasil, exclui os negros desse processo, seja por razões sociais, por razões econômicas e etc. Então, no desenvolvimento, na origem desse processo, a gente acaba excluindo essas pessoas, e esse é o grande problema. A solução que o LinkedIn encontra, que o artigo traz para discussão, ela é interessante sob a ótica de, será que máquinas podem corrigir problemas de máquinas? Mas a gente não pode esquecer que essas mesmas máquinas que estão tentando corrigir os problemas de outras máquinas estão sendo desenvolvidas, talvez, pelas mesmas pessoas que criaram as máquinas problemáticas. Ou seja, é um looping, a gente continua nesse ciclo. E aí, esse é o problema. Como é que a gente rompe, aí para usar outra expressão bastante frequente, como é que a gente rompe essa bolha? Pois é, você está falando dos limões na prateleira, e eu fico pensando que eventualmente a gente vai encontrar um cenário onde a conclusão vai ser: daqui não faz muito sentido passar. Quando eu estava na faculdade, a gente brincava que a gente criava soluções para problemas que não existiam antes da gente criar aquelas soluções. E é exatamente o exemplo que você acabou de dar, né, Aros. Tem um viés, existe isso, é um fato na nossa sociedade. Se a gente olhar o mercado de trabalho hoje em dia, ele já está desenhado diante de um conjunto de vieses que nos acompanham há muitos anos. E a gente, claro, tem que trabalhar para uma sociedade mais justa, tem que trabalhar para acertar esses desvios, mas responsabilizar ou transformar a inteligência artificial pura e simplesmente num vilão, né, dessa história toda, também é complicado. Tem um estudo que o Steven Levitt, que é inclusive PhD pelo próprio MIT, que ele publicou no Freakonomics, no livro que ele escreveu com o Stefan Dubner, um livro lá de 2005, onde eles avaliaram os nomes nos currículos e a quantidade de vezes que uma determinada pessoa era chamada para uma entrevista. E isso é um livro que foi publicado em 2005, baseado, evidentemente, em estudos anteriores. E eles concluem que nomes mais frequentes em comunidades negras eram, naquele momento, já menos convidados para as entrevistas de emprego. É um viés, óbvio, que a inteligência artificial, em algum aspecto, vai reproduzir, que a gente tem que trabalhar para ajustar, mas que esse ajuste desconsidera atributos importantes como as social skills. E aí, eu estou falando isso e vou trazer uma consulta que a gente fez no nosso canal no Instagram, o @MIT Tech Review BR, que, aliás, quero convidar a galera que nos ouve para seguir. E a pergunta foi se o uso de algoritmos para combinar candidatos e oportunidades de emprego produzem resultados, se esse uso produz resultados tendenciosos. E aí o PG Barreira disse que o uso de pessoas para fazer essa conexão dará resultados ainda mais tendenciosos. E o Felipe Mendes disse que ele acredita que atributos como empatia e social skills não serão avaliados, porque nós não somos máquinas. Essa é uma visão geral, é difícil resolver isso. Mas aí é que tá, André. Já estão fazendo isso. Tem uma empresa chamada HireVue, que inclusive está citado no artigo. Uns anos atrás, logo quando ela começou a trabalhar com entrevistas em vídeo analisadas por inteligência artificial, eu lembro que eu cheguei a fazer um comentário em relação a essa empresa. Ela existe até hoje, tá crescendo. E o que a empresa faz é o seguinte: ela simula uma entrevista de candidato em vídeo. Então você abre a sua câmera do computador ou do teu telefone, vai respondendo a perguntas em vídeo. Você grava ali. E a máquina analisa
a sua expressão facial. A máquina analisa o tom da sua voz para saber se você está, por exemplo, mostrando que está empolgado com a possibilidade de ser contratado pelaquela empresa. Se você tem soft skill para ser um bom comunicador, se você olha no olho da câmera direito e convence alguém a comprar o produto daquela empresa. São vários atributos que um humano faz isso, né? A verdade é essa, na hora da seleção de um emprego, o avaliador está ali tentando captar esses sinais também, que não necessariamente estão escritos num texto, são informações do currículo, mas como você está se comportando frente a frente, a máquina hoje faz isso, e vou dizer mais, faz isso às vezes com uma precisão maior que a de um humano, porque ela consegue perceber detalhes em maior conjunto ou num nível de refinamento maior que um humano. Então isso já está sendo feito. O que eu imagino é que haverá um aprimoramento, porque ainda dentro desse ramo da inteligência artificial, nós temos um aprendizado de máquina, então a máquina está o tempo inteiro ali aprendendo, coletando informação e aprendendo. E chegaremos, eu acho, no nível de sofisticação que talvez a gente elimine em algum momento 100% de um humano na contratação de uma pessoa. Não estou dizendo que isso é bom, não. Como eu disse, o meu maior ponto aqui é a tentativa de se limpar esses vieses, mas você inserir uma pessoa dentro de um contexto que não está limpo, que é o time interno. Então eu sou muito mais do time de que nós devemos conscientizar que humanos são falhos, que humanos têm vieses, seus preconceitos, e tá o tempo inteiro se monitorando, mais do que numa pessoa ou num processo tentar equilibrar isso, porque na hora que todo mundo se juntar, aí é aquilo, a gente sabe, o humano tem uma série de problemas e a gente tem que estar atento o tempo inteiro. E tem uma coisa que me chama a atenção nesses casos, é que parece que sempre a alternativa para não admitir de maneira objetiva que os humanos eles falham é colocar uma tecnologia e dizer que aquela tecnologia é a salvação para tudo. Então, onde não há uma possibilidade de resposta fácil, e vamos dizer que na maior parte dos casos não é simples resolver problemas, né? Se fosse fácil, o mundo seria o paraíso, mas não é assim. Os problemas eles precisam ser enfrentados e essa conscientização, a educação, a construção de novos modelos de sociedade, de novos modelos de trabalho, de novas relações, tudo isso faz parte dessa discussão que a gente está colocando aqui. Mas no mínimo, alarmante pensar que a gente está colocando na conta da tecnologia respostas ou demandas que devem vir dos indivíduos. A tecnologia ela é só um meio para que se alcance essa resposta. Quando a gente transfere tudo isso para a tecnologia e diz assim, agora nós temos essa máquina que vai resolver tudo. Poxa, contratar pessoas não é ligar o aspirador robô que você tem na sua casa e você sai para tomar um café e volta e tá tudo bem, a casa tá limpa. Não funciona assim. Há coisas que a dimensão humana é capaz de compreender e que a máquina ainda não é. Será que vai ser um dia? Talvez. A gente não consegue dizer isso agora de maneira clara, de maneira concreta. Pode ser que sim, mas ainda hoje é preciso investir no desenvolvimento desses indivíduos. E a gente tem largado isso de lado. Um outro ponto dentro desse mesmo aspecto, a gente já chegou a ter um papo sobre isso aqui também. E toda vez que a gente discute questões dentro desse contexto, eu fico pensando que cada vez mais estamos indo para aquele episódio do Black Mirror em que se aplica notas para as pessoas, para tudo. Essencialmente, ao colocar a máquina e ela olhar lá o seu currículo, olhar suas informações no LinkedIn, ela está te ranqueando de 0 a 10. 10, todas as empresas vão te querer. 0, você vai ficar para sempre no limbo do desemprego. E é isso. A gente está colocando etiquetas, colocando tags nas pessoas ali e definindo o que elas são, em que potinhos nós vamos inseri-las, mas não estamos olhando o aspecto característico desses indivíduos. E quando a gente fala sobre a necessidade de observar essas questões, quando a gente louva o empreendedorismo e as habilidades daqueles que ousaram, que acreditaram e que criaram e que usaram tudo menos o conhecimento técnico e as habilidades técnicas, porque essas eles foram colecionar em outros lugares, a gente acha maravilhoso.
Mas quando a gente pode ter essas mesmas questões dentro das pessoas que estão ali na empresa, no dia a dia, em funções corriqueiras que fazem a máquina girar, a gente simplesmente ignora e prefere continuar olhando o que é técnico e o que não é. Acho que nesse ponto a gente falha enquanto humanidade, mas não humanidade do ponto de vista de sociedade, mas de sermos humanos mesmo e reconhecer o outro. A Oracle tem uma iniciativa que é bacana, né, no sentido de tentar eliminar esses vieses, que é um processo de blind test, onde todas as informações pessoais são excluídas dos currículos, onde supostamente se chamam todos os candidatos e as entrevistas são feitas sem câmera. Enfim, tem algumas características para tirar a quantidade de atributos que o recrutador conhece daquele candidato na hora da avaliação. E aí, para a gente fechar esse tema, eu quero perguntar rapidinho para o Rafa o seguinte: pensando nessa relação dos atributos, com a automação em cada etapa do processo de contratação, esses candidatos eles vão precisar aprender tanto com as pessoas quanto com os algoritmos, tanto para montar o currículo como, por exemplo, para fazer uma entrevista que vai ser analisada, onde sua linguagem corporal vai ser avaliada por um outro algoritmo de inteligência artificial. Só que a questão é que hoje em dia a gente não tem informações claras sobre o que esses algoritmos fazem, e aí os candidatos acabam por enfrentar desafios adicionais. Minha pergunta rapidinho: Rafa Coimbra, vai ter uma espécie de SEO para candidato à vaga de trabalho? Já tem, André. Já tem gente dando treinamento para as pessoas fazerem entrevistas diante de uma máquina. Por isso que eu volto ao início, né? É uma corrida de gato e rato. A máquina está, por um lado, entendendo como capturar determinados vieses e tentativas ali de influenciá-la, e do outro lado o humano está tentando fazer a mesma coisa. Olha, peraí, já que a máquina vai me avaliar assim, talvez se eu sorrir mais, eu vou ter uma nota maior. Se eu escrever determinada coisa, eu vou me desempenhar melhor. Mas isso acontece no ambiente físico também, né? No encontro olho no olho. Então, no fundo, o resumo é isso, né? Seremos sempre humanos, seremos sempre falhos, e cada um ali vai tentar fazer o seu melhor diante de uma máquina ou de um humano. E do outro lado, alguém está tentando contratar o melhor profissional. Eu acho que eu só torço, né, para que nós encontremos um equilíbrio, não um equilíbrio sem vieses, mas um equilíbrio entre máquinas e humanos, para que haja uma colaboração, uma eficiência melhor e todos saiam ganhando. Ou seja, o fim do fim é que é o seguinte: não importa em que contexto, o humano está tentando enganar alguém para se dar bem. Pois é, como diria a literatura italiana, as coisas precisam mudar para continuar como sempre foram. Exatamente. É mais ou menos isso que a gente está vivendo agora. O que mais você precisa saber? Bom, nossa hora de virar a chave. Meu amigo Carlos Aros diz a dica da semana. Eu tô animado com o novo Windows. Lançamento feito nesta semana que passou. Windows 11 repaginado, um novo menu iniciar, o clássico menu iniciar. Algumas integrações interessantes com aplicativos que rodam em Android. Esse Windows vai estar disponível aí para atualização gratuita a partir do fim do ano, no caso de quem já tem, né, o Windows 10, então vai ser gratuito esse processo. Mas é interessante ver como são mudanças estéticas, mas também uma promessa de um melhor desempenho, uma otimização, uma integração cada vez mais forte com a plataforma de nuvem, né, e também do 365. Eu acho que a Microsoft tentou se aproximar de rivais aí no design, e aí a gente vai dizer assim bem baixinho que a Microsoft tentou copiar o Mac, mas visualmente eu gostei. Não sei se talvez porque eu esteja mais familiarizado, embora ainda use o Windows em algumas estações, mas no dia a dia é muito mais forte o Mac. Eu gostei, achei interessante. Achei que traz uma perspectiva bacana. A integração
com os tablets ali, esse processo que sempre foi muito complicado para a Microsoft, várias promessas não cumpridas de integração entre diferentes telas, diferentes devices, e algo que a Apple já faz muito bem. Aliás, na última WWDC, a aplicação que permite essa integração entre telas ganhou atualizações, ganhou novidades, melhorando essa experiência, né? Você começa lá no Mac, vem passando pelas outras telas, pelos outros dispositivos. Aí a expectativa de que os tablets consigam alcançar a demanda desse Windows, ou que o Windows se adapte ao hardware desses tablets. Mas, de todo modo, acho que vale ficar atento a esses passos da Microsoft, especialmente porque ele é um lançamento, claro, é o fim de um ciclo, e toda vez que há uma mudança pela presença da Microsoft no mercado, é uma mudança que traz impacto e traz mudanças importantes aí no mercado. Você tem desenvolvimento de novas plataformas para operar sobre esse sistema operacional, atualizações que são necessárias. Então isso, de alguma maneira, é uma onda que vem promovendo mudanças, principalmente no ambiente corporativo, que é a presença mais forte aí, de alguma maneira, dos serviços da Microsoft. Mas é interessante perceber como um todo a Microsoft vem se organizando. E a gente falava sobre isso antes de começar a gravação aqui, né, André? O quanto, de alguns anos para cá, com a visão de negócio, com a linha, não é, de negócios promovida aí pelo Satya Nadella, a Microsoft veio se reposicionando e se reencontrando. Eu acho que o Windows 11, eu não vou comemorar antes do tempo, tá? Porque ele vai ser lançado e pode haver problemas, mas com o Windows 11, ela reinaugura um ciclo importante aí para se aproximar mais daquilo que o mercado está demandando, que os usuários estão demandando, e fazer frente a uma concorrência que vem se atualizando e vem colocando de maneira mais objetiva softwares e plataformas mais amigáveis, mais integradas, e não se fechando em um universo aí só dela. Microsoft que se juntou a Apple e a Saudi Aramco e virou uma empresa de 2 trilhões de dólares de valor de mercado. As ações valorizaram quase 65% durante a pandemia. Rafa Coimbra, qual a boa da semana, amigo? Eu tô de olho, André, nos números que saíram nos Estados Unidos, mas eu fiquei refletindo sobre nosso cenário aqui no Brasil, que são dados do YouTube. A gente, obviamente, percebeu que na pandemia muita gente começou a assistir mais TV. Num conceito diferente do antigo, né? Não TV a cabo ou TV aberta. A gente começou a consumir mais streaming, Netflix, HBO, Amazon, qualquer um desses serviços de assinatura de vídeo na TV grandona. Por quê? Porque a gente começou a ficar mais dentro de casa. Então, quem usava, por exemplo, um smartphone para ir assistindo um vídeo ou ouvindo um podcast no trajeto para o trabalho, começou a consumir isso em casa, e a TV, sobretudo essas novas TVs, as Smart TVs que já vêm com aplicativos integrados, elas ganharam uma força muito grande. Então, lá nos Estados Unidos, o que aconteceu foi o seguinte: o YouTube, de um ano para o outro, passou a exibir de 12% da publicidade que ela exibia em outros dispositivos, 40% da publicidade do YouTube já hoje acontece nas TVs. Isso é uma mudança importante de paradigma. Mostra, obviamente, que as pessoas estão consumindo mais TV-zona. Eu não sei se isso vai se sustentar quando a gente voltar um pouco mais à normalidade, aos trajetos, o vai e vem do dia a dia, mas, de qualquer forma, mostra que nós queremos consumir conteúdo em áudio e vídeo em TV-zona. Só que os anunciantes dos Estados Unidos ainda estão muito receiosos, eles não estão soltando dinheiro para a aplicação de anúncios em TVs por aplicativos. Estou falando aqui no caso do YouTube. Então, fico pensando se nesse processo que a gente está vendo no mundo inteiro, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também os números confirmam, das pessoas se desplugando da TV a cabo no modelo tradicional pacote e começando a contratar assinaturas pulverizadas, se o YouTube, em algum momento, ele não vai ter um papel de TV aberta, nova TV aberta digital.
em que você vai poder assinar um Netflix da vida ou qualquer outro serviço, e na hora que você quiser ver a sua programação personalizada, você vai lá para o YouTube e, obviamente, se é de graça, não tem nada de graça, ele está sendo monetizado ali por meio de propaganda. Então, acho que teremos aí uma mudança de paradigma. É preciso que as empresas, né, as marcas, também façam essa análise e entendam que o mundo mudou, que a gente quer consumir conteúdo em áudio e vídeo onde a gente quiser, seja no smartphone ou na TVzona, e é para lá que a atenção está indo, e se para lá que a atenção está indo, é para lá que o dinheiro da publicidade deve caminhar. É isso, muito bom, Rafa. Eu concordo. E esse é mais um loop. Falamos de um loop no processo de contratação e de um outro loop no modelo de consumo. Estamos voltando para as TVs, como você falou, a gente precisa esperar um pouquinho para entender se essa tendência vai ser temporária ou se ela vai se confirmar. Agora vai ser interessante ver esse processo de distribuição dos conteúdos publicitários na tela também granularizarem, porque à medida que as empresas forem conhecendo os perfis das pessoas que estão consumindo aquele conteúdo, elas vão poder criar comerciais mais eficientes no processo, na ambição de gerar desejo em quem está assistindo. Bom, a gente está chegando ao final, mas antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Rafa Coimbra, até semana que vem. Até semana que vem, André, Aros, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo e faço o convite para que você também nos veja. Já temos ali o nosso canal no YouTube, com várias pessoas se inscrevendo e estamos aumentando progressivamente a nossa produção de conteúdo em vídeo. Então você pode assistir no YouTube, que eu acabei de falar, e nos acompanhar semanalmente nas principais notícias e análises do mundo da tecnologia. Carlos Aros, meu amigo, até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Um abraço para você, André. Um abraço para o Rafa, para quem nos acompanha, e a sugestão para que fique ligado no nosso site e também assine este podcast no tocador aí preferido para receber as novidades da MIT Technology Review diretamente no seu smartphone. Meus amigos, é hora de dizer até breve. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Para você que nos ouve, um grande abraço. Tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.